pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, né, bem-vindas. Muito boa noite. Hoje a gente vai falar sobre comportamentos agressivos e descontrolados das crianças e como a gente reagir diante disso, né? Eu resolvi trazer esse tema hoje. Eu sei que hoje a gente está comemorando o dia da síndrome de Down, né? Mas a minha atuação hoje com as crianças descontroladas, de uma forma geral, tá assim, acontecendo muitos casos, eu tô vendo bastante pedidos, então eu resolvi trazer, mas eu queria deixar aí o meu recadinho sobre a síndrome de Down, sobre a inclusão principalmente, que é o que as famílias, né, mais lutam aí, das crianças que têm algum transtorno ou alguma dificuldade, incluindo a questão da síndrome de Down, e a importância de se acolher, se entender, buscar conhecer cada vez mais, né, o que é, como funciona, como lidar, o que diferencia uma criança que tem síndrome para uma criança que não tem muita diferença, não tem, ao invés de simplesmente a gente falar, e agora, né, vou receber um aluno com síndrome de Down, tive um filho com síndrome de Down, tenho uma amiga que tem um filho, como que eu vou reagir, como que vai ser, Tudo isso pode ser pesquisado, pode ser buscado em literaturas, em auxílio de outros profissionais que lidam com o tema, e conhecimento vai favorecer que você consiga acolher, incluir e amar sem nenhum preconceito, sem nenhuma exclusão, sem nada atrapalhando essa criança. Então eu queria deixar aí, né, esse pensamento não só da síndrome de Down, mas de todas as dificuldades e transtornos que as crianças muitas vezes têm, e que a família acaba sendo aí o suporte para essas crianças terem um mundo mais acessível, onde deveria ser o contrário, né? A gente deveria se preparar mais para deixar esse mundo mais acessível para essas crianças que têm alguma dificuldade, que têm algum transtorno. E infelizmente só as famílias que acabam indo mais atrás, correndo e buscando os direitos, e aquelas pessoas que não estão incluídas dentro desse contexto de convivência, de vivência, de realidade do que é a vivência com uma criança com uma dificuldade, com um transtorno, muitas vezes acabam ignorando e não buscando nenhum tipo de informação para aprender a lidar numa situação futura, e quando se depara, infelizmente, acaba reagindo aí de uma forma não tão positiva, né? Só queria deixar aí a minha reflexão sobre o dia de hoje, que é o dia de conscientização, né, de busca de conhecimento sobre essa síndrome e tantas outras, né? Hoje é essa, né? Mas acho que é importante a gente falar das síndromes no geral, buscar conhecer mais, cada vez mais, todo esse contexto, tá bom? Queria que quem estivesse chegando, quem entrou, colocasse o nome. Eu vi que a Júlia já colocou. Boa noite, Júlia. Seja bem-vinda. Eu não consigo saber mais quem tá, se vocês não colocarem aí nos comentários o nome, então coloca o nome, né? Ou dá uma boa noite que já vai aparecer o nome, né? Pra eu saber quem tá acompanhando aí, tá bom? Bom, vamos lá. Então, como vocês viram, né, na nossa postagem e no título hoje, eu vou falar um pouquinho desses comportamentos descontrolados e agressivos que acontecem em todas as crianças. Eu não vou falar de um caso específico ou de uma situação específica, ou de crianças que têm ou não têm transtornos, crianças que têm diagnósticos e que esses diagnósticos são mais propensos a esse tipo de descontrole ou não. Estou falando de um descontrole geral, tanto para crianças que têm algum diagnóstico, quanto para crianças que se descontrolam normalmente, sem ter nenhum transtorno ou nada que faça que aquilo aconteça, tá? Bem geral mesmo, não vou especificar, não vou trazer nada específico para nenhum tipo de transtorno, porque eu vejo que acontece essas situações dentro de transtornos, né, de crianças que já têm alguma dificuldade maior, e também acontece em crianças que não têm. Então, para poder falar de uma forma geral aí, eu não vou especificar, certo? Boa noite, Rosemary, Rose. Boa noite, Maria Inês, a mami assistindo. Boa noite. Bom, pessoal,
O que seria esse descontrole? Para começar explicando, né? Quando eu falo descontrole, eu falo, por exemplo, daquela criança que tá querendo derrubar as coisas, que tá jogando as coisas no chão, ou que tá tentando bater, ou quebrar alguma coisa porque ela não tá conseguindo lidar com a situação ali, seja porque alguém brigou, porque tá de castigo, porque fez alguma coisa errada e foi chamada a atenção, mas ela se descontrola a ponto de deixar o ambiente conturbado, deixar o ambiente estressado. Eu vejo muito essa queixa nas escolas, né? Eu fui chamada recentemente para conversar sobre isso em algumas escolas e eu acabei vendo assim que é um caso muito frequente desse descontrole e comum, né, de acontecer, porém as cuidadoras, as professoras muitas vezes ficam muito confusas do que fazer, e aí tem um descontrole de quem tá ali olhando. E quando a gente vai aí atender, mesmo que daí eu tenho contato com os pais, é a mesma reação desses pais. Nossa, então, mas ele fez isso e eu não sabia o que fazer. Daí, como que você reagiu? Eu falei pra ele parar, mas você teve alguma ação? Não, falei que ia deixar de castigo, falei que ia fazer isso, mas falei, e né, a criança ficou ouvindo um sermão, várias falas, mas o que realmente foi feito para essa criança conseguir voltar aí a se controlar? Normalmente, nada. Sim, o que é feito normalmente são as brigas, as punições ou as ameaças de punição, né? A criança está descontrolada e aí a gente começa a ameaçar para ela parar de fazer aquilo, porque senão ela vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai fazer aquilo, mas no momento efetivo a gente acaba não fazendo nada. E aí que eu diria que a gente falha, porque eu gosto sempre de trazer para a vida do adulto, vamos pensar num adulto, vou dramatizar um pouquinho mais, né? Mas sabe aquele adulto que você, por exemplo, assim, tá vendo que a pessoa tá irritada e a pessoa tá respondendo pra todo mundo, e de repente ele começa a discutir com uma pessoa e você vê que ele tá totalmente descontrolado e você fala, nossa, se eu não fizer nada, vai dar uma briga feia. Normalmente, o que a gente vai fazer? Entrar naquela briga, de alguma forma, pra separar ou para tentar apaziguar a situação, para que aquela pessoa que está discutindo se acalme e consiga resolver aquilo depois. Mas com a criança a gente não tem normalmente esse comportamento. A gente acaba deixando ela reagir e punindo e falando. Imagina se você tá com esse mesmo adulto, né? Vamos pensar nesse adulto que eu dei esse exemplo, brigando, e você fica assim lá do lado. Então, não briga agora não, fica calmo. Se você brigar, acho que tá no trabalho, você vai ser mandado embora. Eu não sei o quê. E falando pra esse adulto coisas que vão piorar ainda mais a situação. Você vai ser punido, você vai ser isso. Você acha que o adulto vai reagir positivamente ou negativamente, né? Ele vai ficar mais descontrolado ou mais controlado? Quem tá aí hoje ainda, responde pra mim, vou esperar nos comentários, tá? O adulto, você ficando lá do lado e falando pra ele que ele vai ser punido, você tá no trabalho, um exemplo, pode perder o emprego, o chefe vai brigar, porque vai acontecer isso, e o adulto lá, discutindo, brigando com uma outra pessoa, de repente, ou brigando, se descontrolando com alguma coisa, no computador, que seja. E você ainda reforçando tudo de ruim que vai acontecer com ele, se ele continuar. O que vocês acham? Como que vai ser? Positivo? Nem pensar, né, gente? Não chegou as respostas ainda, porque tem um delayzinho, né? Nossa, eu ficaria mais nervosa. Nossa, eu ficaria com muita raiva. Raiva se estiver brigando com alguém, né? Raiva daquela pessoa que tá brigando, raiva da outra que tá falando o que vai acontecer de pior. Raiva porque já tá com uma raiva mesmo, então a raiva ia piorar. E às vezes a gente faz isso com a criança, né? A criança tá frustrada, tá irritada, tá chateada, seja qual for aquela emoção que fez aquele descontrole. E aí a gente começa a falar pra ela que aquilo que ela tá fazendo vai ser pior, né? Quanto mais a gente fala que ela vai ser castigada, mais irritada ela vai ficar. A não ser que você tenha uma punição muito severa, que daí são os casos que a gente vê que a criança obedece até uma faixa etária por conta de punição severa, como apanhar agressivamente, né? E aí os pais falam, mas daí eu ameaço, eu falo que eu vou bater, daí ela para, porque ela já apanhou, ela sabe como é. E isso, gente, vai até um certo tempo, até uma certa idade. Né? Até quando você vai bater no seu filho e vai falar pra ele se controlar, senão ele vai apanhar e vai doer.
né? E aí a gente tem um tema para outra live, que é, né, por que os adolescentes se rebelam, tá? Na maioria dos casos. Mas essa é para outra live. Então, voltando naquela criança que tá descontrolada, e eu tô lá falando pra ela, para, que você vai isso, você vai aquilo, você vai... Não, gente. A criança, ela tá descontrolada por algum motivo. O que acontece? Normalmente a gente desvaloriza o motivo da criança. E não que a gente tem que aceitar o descontrole, mas entender a motivação daquele descontrole, tá? O meu papel enquanto psicóloga, quando eu vou fazer a avaliação, né, como eu sempre avalio na criança, a família, a escola, é entender o porquê que aquela criança tá tendo aquele tipo de ação. Porque o mesmo comportamento de descontrole pode ser idêntico ao comportamento, mas a motivação pode ser totalmente diferente. Por que uma criança bate? Por que uma criança morde? Tem várias razões. Uma pode ter uma, outra pode ter outra. A gente tem que entender aquela criança e para isso a gente tem que observar, né? O que aconteceu, o que pode ter acontecido para aquela criança reagir daquele jeito? O que será que o ambiente trouxe para ela? Eu não estou falando que a gente vai aceitar aquilo. Ah, ela ficou com ciúmes. Ah, então, tadinha, ficou com ciúmes, então tudo bem? Não. Estou falando que a gente precisa entender para poder mostrar isso para a criança. Dependendo da idade, a gente vai falar para a criança, explicar, né, que a gente entendeu que é aquilo que aconteceu, para ela entender que aquela emoção foi gerada por conta daquele motivo e conseguir aprender aí, caminhar, né, nesse desenvolvimento emocional. Então, é os primeiros passos aí do outro vídeo que eu já coloquei lá no YouTube, que fala sobre a educação emocional, tá? Provavelmente até no final do dia, ou amanhã cedinho já vai estar carregado lá no YouTube. Então, quem quiser ver, entra lá na página do YouTube no Psico Saúde Saber, ou também no Facebook vai estar postado, né, na página da Psico Saúde Saber, o vídeo falando sobre educação emocional. Mas inicialmente, o que precisa ser feito para essa criança? A gente precisa entender a motivação e no momento que está acontecendo, a gente precisa controlar essa criança, porque ela não tem autocontrole. Então eu preciso que ela ser o controle dela, eu preciso ser o controle que ela ainda não adquiriu. Se ela é muito pequena e isso é da idade, ok. Ou se ela é mais velha e já era para estar mais controlada, ok também. Não interessa se eu estou falando de um comportamento que já era para estar desenvolvido ou não. Eu estou falando que não está acontecendo e essa criança precisa ser controlada naquele momento. Então eu vou ajudá-la a controlar. Como? Né? Eu vou falar do caso de descontrole que a criança ainda não está agressiva. Primeiro de tudo, a gente vai ver, tá na escola, tá no ambiente com outros amiguinhos, o que tá acontecendo, onde ela tá? Ah, tava com um monte de gente numa festa. Então, tira essa criança desse ambiente, leva ela para um ambiente tranquilo. Ah, mas ele tava jogando, ele tava batendo. Você vai chamar e vai falar, vem, se for uma criança pequena, você pode pegar no colo e levar, tirar ela daquele conflito que tava ali, né, que gente falando, gente olhando, ou outro amiguinho brigando, ou brincando, e ela descontrolada, você vai tirar ela desse ambiente, vai separar ela um pouco mais desse ambiente, para você levar ela para um ambiente mais neutro, vamos pensar assim, e mesmo ela continuando assim, você vai esperar ela acalmar, você pode falar para ela, calma, vai passar, eu sei que você não tá se sentindo bem, mas vamos ficar calmos, vai passar. Quando a criança é um pouco maior, a gente já ensina a respiração, respira pelo nariz, solta pela boca devagarzinho, vai passar, eu sei que você não tá se sentindo bem, você está bravo, e aí a gente vai nomeando. Você tá com raiva, mas vai passar, vamos ficar calmos? Isso para uma criança que está descontrolada. Tá? Com aquelas atitudes, né, de descontrole. Então a gente retira do ambiente e ensina a criança que aquilo vai passar e mostra para ela que ela precisa aprender a se acalmar.
que você entende que ela não está bem, mas que ela precisa se acalmar. E só depois disso, passado esse momento de fúria, de angústia, de raiva, seja o que for que a criança sentiu, que a gente pode daí, dependendo da idade, sempre, mostrar para a criança que você entendeu, né? Olha, eu vi que você estava brincando e parece que seu amiguinho pegou um brinquedo e você não gostou. Foi isso que aconteceu? Às vezes, se ele for muito pequenininho, ele não vai nem saber nomear. Então, a gente só fala, né? Eu acho que você ficou com raiva, você ficou bravo porque seu amigo pegou um brinquedo e você não gostou. Tudo bem você ficar com raiva, tudo bem você não gostar, mas você não pode reagir desse jeito. Ele também tem direito de brincar, então você precisa se acalmar e aceitar que ele vai pegar o brinquedo. Acabou. Dependendo da idade, você para por aí e fala, você tá mais calmo, vamos voltar a brincar. Se a criança só se descontrolou, tá, gente? Então, estamos falando ainda do descontrole. Então, vamos voltar a brincar, vai lá, escolhe outro brinquedo e mostra o caminho para a criança voltar. Para atitude assertiva. Pega outro brinquedo, pede desculpa pro amigo que você ficou bravo com ele, mas vamos voltar a brincar. Se possível, dependendo da idade, fica um pouquinho junto, depois vai se afastando. E aí a gente está mostrando para a criança como controlar uma emoção na hora da fúria, na hora da raiva. Tá? Agora, quando a gente tem os casos mais graves, que a criança ela deixa de se descontrolar para começar a agredir, então não é só descontrole, ela começa a derrubar, empurrar e aí ela começa a agredir, pode ser uma agressão para você ou para outros, né? E aí sempre a gente vai ter que fazer o quê? Uma contenção dessa agressão. O que infelizmente eu vejo, a criança faz assim, por exemplo, né? Vou dar um exemplo. Ela tá lá descontrolada, derrubando as coisas, de repente ela começa a bater. Eu já vi vários relatos. Bater no pai, bater na mãe, dar chute. E esses pais, ao invés de controlar a situação, né, a escola, ao invés de controlar a situação, com receio da criança machucar, se afastam. E aí muitas vezes se afasta ou segura o pé, né, se a criança tá chutando, ou fala, você vai ficar de castigo, e a criança tá lá, batendo, querendo bater, ou, né, muitas vezes eles batem e eles ficam numa posição de defesa também, né, então eles batem e se afastam um pouquinho, né, mas daí a gente tem que fazer o quê? Conter. Em hipótese alguma, a gente pode deixar uma criança agredir, seja outra criança ou um adulto, tá? Não interessa se o adulto é mais forte, não interessa se esse adulto não tá doendo, se nesse adulto, por exemplo, não tá fazendo nenhum efeito, não interessa. Ele bateu, ele deu uns 2 chutes na minha perna, nem doeu, sabe? Porque ele é pequeno, né? Não doeu. Então eu só falei pra ele, não pode fazer isso não. Você tá permitindo que ele te chute. Como que vai ser esse chute quando for na perna de um amiguinho, ou de uma criança mais nova, ou do irmão mais novo, ou da mãe, ou, por exemplo, né, um caso que a mãe estiver grávida e ele resolver dar o mesmo chute. Então, a gente não pode permitir em hipótese alguma, porque muitas vezes essas crianças descontroladas começam com pequenas atitudes agressivas e a gente permite porque são atitudes ainda leves, né? É um chutinho, é um tapinho, é um empurrão leve, e aí elas vão aumentando o nível. A partir do momento que elas se descontrolam e começam a ficar mais irritadas, ao invés delas só derrubarem alguma coisa, muitas vezes elas acabam partindo aí para essa agressão. E aí, quando a gente chega na agressão física, não importa quem está apanhando, se está machucando ou se não está machucando, essa criança precisa ser contida. Né? E o que seria essa contenção? Né? A gente tem algumas técnicas de contenção usadas especificamente, né, para crianças que têm transtornos mais graves, quando a criança é maior ou quando ela tem um transtorno e ela acaba ficando muito tempo numa crise ali agressiva. Isso existe, mas não é o que eu quero passar para vocês no momento. No momento, o que eu quero passar para vocês? Se a criança começou com agressão, ela precisa ser segurada. Se você, por exemplo, ela estava de frente, você vai apoiar ela na parede, na cama, num lugar que você perceba que você consegue conduzir o corpo dela sem que ela se machuque, mas assim, rapidamente. Não pode ser uma coisa que você vai pegar a criança e levar lá pro outro lado para ser contida. Não. Se ela estiver num ambiente que tenha muita criança ou muito tumultuado, você vai tirar um pouco.
o máximo que você conseguir num período muito curto, assim, muito rápido. E aí você retirou ela um pouco de perto, né, desse movimentação que tá, por exemplo, na sala de aula, levou ela pra fora, ali mesmo você já vai conter. E você vai conter com o seu corpo, você não vai segurar a criança. Muitas vezes a gente tem medo de segurar a criança e machucar, realmente. Mas você vai conter, você pode conter com as palmas da mão, apoiando, por exemplo, assim, na criança e segurando ela para que ela não consiga se movimentar tanto. Nossa, Monique, mas e aí? Como que ela vai reagir? Se a criança já tá fazendo isso há muito tempo, normalmente ela vai reagir negativamente, né? Com mais agressão. Porque ela vai falar, ué, o que ela tá fazendo? E aí ela vai reagir querendo agredir. Só que quando isso acontece uma vez, duas, e ela vê que você só vai parar de conter ela quando ela se acalmar, ela vai ver que ela tem um prejuízo, porque não vai adiantar, ela não vai conseguir te bater. Você está controlando ela. E quando a gente controla esse tipo de emoção, de agressividade, de comportamento hostil da criança em relação a gente ou outro, a gente está mostrando para a criança que eu tenho controle sobre a situação. Então, novamente, é o adulto, né, o cuidador, o pai, a mãe, mostrando para a criança sobre controle. A criança não tem o controle, ela não se controla. Isso é o comportamento. Eu tenho controle, então eu vou segurar o quanto for possível. E aí é onde vem o sofrimento dos pais, né, da família, da escola. Mas, Monique, nossa, demorou muito. Ok, a criança estava muito descontrolada. Chegou nesse ponto por quê, né? Como que foi no começo? O que aconteceu até chegar aí? Ela fazia assim, fazia assim, foi piorando. Então, assim, inicialmente é mais fácil. Quando a questão já se torna muito mais efetiva, né, diária, com repetições, a criança está sempre agredindo, a gente vai ter muito mais dificuldade de ter esse controle, né, na criança, muito maior, porque ela já fez várias vezes e aí ela vai querer repetir. Certo? Então a gente vai fazer essa contenção tomando o máximo de cuidado para não machucar a criança, claro, mas lembrando que ela também não pode te machucar. Você não vai deixar ela dar um tapa na sua cara, ou te chutar, ou te dar um soco, porque ela é uma criança. Não, ela precisa ser controlada. O que acontece? Muitas vezes a gente tenta segurar a mão e eles chutam. Então o que a gente pode fazer? Prensar na perna as perninhas da criança, né? Se ela te colocar ela sentada, se não der pra deitar, né? Colocar ela sentada, às vezes nem precisa deitar, porque dependendo de onde tá, a criança deitar é até mais difícil, depende do ambiente. E prensar as perninhas dela assim no meio da sua perna, né? Na coxa, por exemplo, que você vai ter um controle pra segurá-la. Ela vai se mexer e você vai segurar. Evitar de fazer isso com duas pessoas, porque vai ficar mais agressivo, né? Uma vai pegar de um lado, outra vai pegar de outro. Só se a criança for mais velha e realmente não tiver como deixar ela numa posição um pouco melhor, assim, pra você conter. Normalmente, quando você consegue conter, nos casos gerais, tá? Não tô falando de nenhum caso específico, a criança, uma vez ou duas, quando ela tá mais desequilibrada, né, emocionalmente, ela já tá fazendo aquilo muitas vezes, ela demora um pouco mais, mas depois ela entende que ela vai ser contida, então ela começa a querer agredir, às vezes, mais rapidamente, né, dar um tapa e sai. Então a gente tem que ficar mais atento a essas reações. Quando a gente perceber que ela tá ficando irritada, ela derrubou alguma coisa, e ela vem para uma agressão, já conter antes dela agredir. E aí você vai fazer uma contenção inicial, vamos dizer assim, de segurar. Não, você não vai bater, não pode bater. A gente já conversou e você não pode bater. E aí, se ela piorar e continuar querendo, né, essa briga, bater ou empurrar, ou seja, o que for que ela ia fazer, aí sim fazer a contenção, né, com o corpo todo, vamos pensar assim. Mas assim, gente, isso, tô falando da contenção, é para casos extremos, tá? Não tô falando pra aquela criança que brigou uma vez, que, sei lá, que ficou com raiva do amiguinho e deu um tapa. Não, tô falando pra criança que fez uma vez, a gente conversou, fez duas, aí a criança tá aprendendo a fazer, fez três, opa, o que tá acontecendo, né? Vamos começar a mostrar pra essa criança o que é ter controle, que eu vou ter controle quando ela não tiver, pra ela não continuar com esse comportamento. E não, já de cara, quando a criança reagir numa primeira vez, fazer esse tipo de
controle é desnecessário, tá? Então, a gente tem que ter esse discernimento, papais, mamães, a escola, de o quanto isso já tem um prejuízo ou está indo para esse caminho, né, de prejuízo para a criança, e aí fazer essa contenção. Ou é uma coisa inicial e a gente vai só simplesmente tirar a criança do ambiente, mostrar para ela como se acalma, falar que ela tem que se acalmar, explicar que tá errado e voltar ela pro ambiente, pedir desculpa pro amiguinho e etc. Normalmente isso a gente já acaba fazendo muito, né? E aí, gente, isso independe se a criança começou ou não o problema, tá? Ah, ele bateu porque o outro bateu nele. Ah, ele tá socando porque o outro tá socando ele. Então, ele tá socando porque o outro tá socando, então eu vou deixar os dois se matar. Porque quem é errado é quem começou? Não. Tá? Independe se quem começou. Eles estão brigando, os dois estão descontrolados, né? E eu ouvi uma fala essa semana que eu achei assim tão... porque a maioria das vezes as crianças elas têm mais discernimento que a gente, em salvos os casos que elas têm os descontroles emocionais, mas elas têm um discernimento muito bom, né? São muito sensíveis. E aí numa criança que estava apanhando de um amiguinho, dela falar, né, pra professora assim, mas professora, eu quero ficar perto dele, eu gosto dele. E isso... uma criança que estava apanhando de um amigo. Porque provavelmente ela entendeu que aquele amigo não estava bem, estava descontrolado. Provavelmente é uma criança que tem um ambiente tranquilo, pais acolhedores, então ela não vê aquilo como um ataque direto para ela. Ela viu aquilo como uma coisa ruim, não é gostoso apanhar, ela chora, mas ela entendeu que não é por isso que o amigo é ruim. O que eu gostaria de comentar agora, que é o controle do adulto, né? Porque normalmente a gente acaba não sabendo lidar com essas situações de descontrole. Porque muitas vezes nem a gente aprendeu a ter controle. O nosso controle às vezes é tão pequeno e baixo que numa situação dessa eu me descontrolo primeiro que a criança. E aí, quando ela já tá totalmente descontrolada, eu já não sei mais o que fazer, porque eu já tô perdida, eu tô nervosa, eu tô ansiosa, eu tô preocupada porque ela vai bater, porque ela vai machucar, e eu não tô focada em resolver o problema, porque eu tô pensando mil coisas, porque eu já me descontrolei. Então, o nosso controle enquanto adulto, enquanto cuidador, enquanto pai, enquanto mãe, é primordial para ensinar a criança a se controlar. Se eu não consigo me controlar, dificilmente eu vou conseguir fazer o outro se controlar. Se eu perdi o meu controle, sabe quando a gente fala assim, nossa, ele me tira do sério? A gente tá falando o quê? Ele me tira o controle. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como a gente quer exigir de criança pequena, ou maior que seja, né? Não importa a idade, que ela saiba se controlar sozinha, se você, enquanto adulto, eu, enquanto adulto, não sei me controlar. Uma outra fala que eu ouvi, né, de uma escola foi a seguinte: como que foi que a mãe falou? A criança estava mordendo e aí ela chegou no portão, ela falou assim, se isso não se resolver com essa criança, não sei se ela usou um termo maldita, eu sei que ela usou um termo assim muito pesado para uma criança de 2 anos, se isso não resolver eu vou dar um jeito. E aí a mãe estava ensinando essa outra criança a morder de volta porque ela estava sendo mordida. E ela chegou na porta da escola e verbalizou isso, que ela ia dar um jeito. Aí você pensa, cadê o controle dessa mãe, dessa criança que está sendo mordida? Ela está sendo mordida, mas ela está ensinada pela mãe, né, de que as pessoas não têm controle. O amigo não tem controle e a mãe não tem controle. Como ninguém tem controle, então eu tenho que me defender e atacar. Então, na próxima vez eu tenho que atacar, eu tenho que me defender. Eu vou morder também, porque daí se eu morder também, talvez ele não morda porque ele vai sentir dor. Então a gente está ensinando descontrole e não controle. E aí, infelizmente, a gente vai ver isso acontecer frequentemente com os pais por uma falta de controle emocional. Por isso que eu sempre falo que trabalhar com a criança, né, e muitos psicólogos também falam isso, é trabalhar com a família e com a escola.
Porque se eu ensino essa criança a ter controle, mas ela está num ambiente que as pessoas são descontroladas ou que as pessoas não têm esse mesmo controle, ela não vai aprender. Eu posso conversar sobre, eu posso dar dicas de como fazer, eu posso ensinar um caminho, mas as outras pessoas que é a influência dela lá, aquela convivência diária dela, vão ensinar o contrário, vão mostrar o contrário, ela não vai adquirir esse repertório de controle. E ela vai crescer com um maior descontrole. Tá? E eu tô falando de crianças descontroladas e agressivas, é a mesma coisa. Se eu deixo essa criança ficar agressiva porque eu não dou conta de controlar a situação, porque eu me desespero, porque eu fico muito nervosa, porque eu não sei o que eu faço, eu estou mostrando para essa criança que eu não tenho controle. Eu não consigo controlar. E aí eu não estou ensinando ela a se controlar, tá, gente? Então eu queria ver... Ju, Andréia, boa noite, né, Andréia? Se alguém tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, e aí eu tenho algumas dicas, né, mas quem tiver pergunta ou dúvida pode colocar. Eu tenho algumas dicas, vou só pegar minha colinha aqui pra ler pra vocês, tá? Que falam sobre como a gente treinar o nosso controle. Já vou responder as perguntas, vou dar só essas dicas. Primeiro, né? Se a gente está descontrolado, provavelmente nossa respiração está acelerada. Então, a gente vai fazer o quê? Do mesmo jeito que a gente ensina, né, as crianças parar, respirar, a gente vai fazer a mesma coisa. Parar, respirar algumas vezes e lembrar, eu preciso ter controle para lidar com essa situação, porque eu sou a pessoa que vou ensinar essa criança a lidar com essa situação, né, naquele momento, certo? Pressionar os lábios, por exemplo, 10 vezes e contar. Pelo menos 5 vezes, repetidamente. Até 10, mas de uma forma que você esteja flexionando os músculos e relaxando. Flexionando os músculos e relaxando. Pode ser o músculo da face ou do corpo. Quando que isso pode ser feito? Quando você tá num dia mais irritada, quando você tá num dia mais, né, que tá mais tenso, ou se aquela criança naquele dia te deu um pouco de trabalho, você tá vendo que você tá perdendo o seu controle, né, não que você seja descontrolado o tempo todo, mas que em algumas ocasiões vai se perdendo um pouco do controle pela irritação da situação, aí a gente, antes de acontecer a situação, a gente deve se prevenir as nossas emoções e nos controlar. Retirar-se da situação, assim como a gente pede para a criança sair, a gente também em alguns momentos pede para a criança sair ou leva, né? A gente também tem que se retirar da situação. Por exemplo, se é uma situação que a criança tá brigando com a mãe, fez tudo isso, né? E a mãe conteve. E aí precisa depois disso fazer, né, intervenção, conversar com a criança, se vai dar algum castigo, né? Que depois a gente vai falar sobre as punições positivas e negativas, né? Mas se vai dar algum castigo, a gente tem que resolver isso ainda, mas eu estou totalmente descontrolada, eu vou pedir para outra pessoa intervir depois que a criança acalmou, né, passado o susto, e vou entrar vou sair daquela situação e me controlar novamente. Isso pode demorar um pouquinho mais, porque a criança já tá calma, mas normalmente a gente pede que não demore muito para não atrapalhar tanto. Boa noite, Nayara. Então, é mais uma coisa que a gente pode fazer nessa situação, né? Se retirar para voltar ao nosso controle e aí fazer as respirações e as tensões, né? E os relaxamentos. Uma coisa muito importante dentro desse contexto, e aí isso até mais para os papais do que para a escola, mas para a escola também, porque as crianças elas geram emoções na gente, a gente tem que se perguntar se a gente tá com raiva daquela criança, se a gente tá irritada com aquela criança, se a gente tá cansada e não querendo mais ter paciência com aquela criança, porque se esses pensamentos estiverem passando na nossa cabeça, a gente tem uma propensão muito maior de se descontrolar. Então a gente precisa fazer o quê? Dar uma resposta assertiva para esses pensamentos, lembrando que você é o adulto, você é o responsável, que é necessário, que apesar de todas as atitudes agressivas, ela é só uma criança, que se para você tá sendo ruim, para ela também está, de uma forma diferente, mas também está, e voltar aí o pensamento para uma resposta mais assertiva e para um controle maior na mente, tá, gente? Já vou responder, tá, Andréia? E por último, analisar se realmente você estava
se descontrolando por conta daquela atitude da criança ou por conta de todo um contexto de irritação. Se a demanda da escola tá demais, a sala tá muito agitada porque tá muito calor, porque a outra criança hoje veio doente, você ficou mais preocupada, vai que ela passa mal na minha aula. Se eu cheguei em casa e meu filho me deu trabalho e eu queria descansar, e aí eu fiquei irritada porque ele tava me dando trabalho. Tudo isso a gente deve refletir e pensar para então a gente conseguir lidar melhor com a situação de descontrole das crianças e agressividade, certo? Eu vou responder primeiro a pergunta da Ju e já volto para a sua. E quando acontece da criança ficar brava, descontrolada, sem agredir, sair pisando e não querer conversar? Ju, eu não sei qual a idade da criança, mas assim, eu sempre falo que a gente tem que medir o sermão. Às vezes a gente quer conversar com a criança e quer conversar com ela como se ela fosse um adulto que vai ficar te esperando ouvir lá por um tempão, certo? E ela não vai. Então ela saiu pisando pra onde? Ela vai pra um cantinho que ela se acalma. Onde você tá, dependendo do ela foi pro quarto, né? Tá dentro de casa, ela foi pro quarto. Ela se acalmou. Ou ela continuou chutando, fazendo alguma coisa. Se ela continuou chutando, você deve seguir e não permitir que ela faça. Porque senão você tá falando pra ela que ela pode jogar tudo pra cima, chutar tudo e que tá tudo bem. Se ela foi pra um canto, pisando, mas ficou quieta, parou, né? Quer dizer que ela tá aprendendo, que ela tá com raiva, mas que ela precisa ir pra um lugar pra se acalmar. Então a gente espera um pouquinho, dependendo da idade, né? Um tempo maior, um tempo menor, porque se for muito pequenininho o tempo é curto. E aí a gente vai até essa criança e mesmo que ela não queira conversar com você, você vai falar pra ela, porque a criança não tem que querer conversar com você. Você tem que mostrar pra ela que você percebeu o que ela fez, que você não gostou, que você ficou insatisfeita com a atitude dela, que a atitude dela foi errada. Isso de uma forma breve, né, para as crianças menores. Eu sempre falo, o discurso tem que ser de acordo com o tamanho, né, porque o tempo que eles vão entender, ouvir, absorver, né, é menor. Mas mostrar para a criança que, mesmo se ela não quiser responder, você está falando o que aconteceu. Tá? Então, muitas vezes a criança é até melhor que ela saia, se ela sair pra se acalmar, porque no caso que a criança fica ali brigando, normalmente a gente vai ver aí a criança vai acabar se descontrolando, né, num nível maior de intensidade e muitas vezes acaba indo pra agressividade. Não sei se era isso, Ju, se for mais alguma coisa que quiser explicar melhor, você coloca embaixo. Vou ver aqui a pergunta da Andréia. Quando, por exemplo, uma secretaria de educação colocam que conter fisicamente é considerado por eles como maus tratos, que tem que deixar a criança se acalmar por ela própria. Como os educadores da equipe diretiva podem fazer? Tá, isso então foi sancionado como lei nessa secretaria? Porque existe a contenção, e isso a gente pode buscar até na literatura científica, para casos de agressão, a gente não pode deixar a criança, por exemplo, se agredindo. Você vai fazer o quê? A criança tá lá se jogando no chão, se batendo, você vai deixar a criança? Então, acho que tem que ser entendido muito bem o que é essa contenção. Não é aquela coisa, sabe, que eu já vi acontecer, por exemplo, em escolas, que a criança tava brigando e os pais pegaram pela mão, o professor pegou pela mão e saiu arrastando a criança, sabe? Vem que você vai pra secretaria, ou que você vai parar, porque eu vou te colocar num lugar sentado. E aí isso é uma agressão e não uma contenção. Eu tô falando de você estar, por exemplo, num local e você colocar aquela criança próxima, por exemplo, de uma parede ou de um canto, afastar ela fisicamente sem agredir. E o que acontece? Daí, normalmente, a gente está falando de uma contenção para não ter algo físico, nenhum dano físico. Se você deixar, que já a gente teve o vídeo, né, de uma criança numa secretaria de uma escola, né, acho que vocês se recordam, quem assistiu, batendo, derrubando tudo, e todo mundo gravando e falando assim, ó lá, vou mostrar pra mãe, ó lá, a mãe dele vai ter que pagar isso. Olha lá como que ele é, olha o que ele tá fazendo. Isso não foi uma contenção, mas foi uma agressão para essa criança. Por quê? Porque a criança estava totalmente descontrolada e as pessoas estavam em cima, incentivando o descontrole delas. Por quê? Porque eles já estavam cansadas, irritadas com a criança, provavelmente, sem conseguir saber o que fazer, deixaram a criança até jogar as coisas, né? Machucar.
Isso. Então, Andréia, pesquisa, vê o que eles estão seguindo para esse tipo de exigência. Porque o que eu trabalho nas escolas, eu trabalho bastante em escola particular, né? Não tenho tanto contato com escolas municipais e públicas, mas o que eles estão deixando fazer, então, é que a criança agrida qualquer um e você vai fazer o que com a criança? Deixar ela machucar o outro, deixar ela se machucar porque não pode conter a criança? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso de, a secretaria falou que não pode conter, tá, mas o quê? Aonde está falando que não pode porque é agressão? Como é essa contenção que eles falam? Porque o que eu vejo, infelizmente, que eu já vi, é a escola não conter, e sim pegar a criança e falar assim, eu contive, eu tirei ele, arrastei ele, que eu já vi na minha frente, infelizmente, arrastou a criança do meio do pátio, da quadra, pelo braço, assim, sabe quando a criança é arrastada pelo braço? E falando alto, brigando, e levou essa criança para um banco e falou, senta, colocou ele na maior violência, com a maior raiva e fúria, e não teve nenhuma contenção, na verdade, né? E aí, assim, a professora depois, né, como eu estava presente, justificando pra mim que, eu tenho que conter, você viu como eu tenho que conter? E isso não é contenção, tá? Isso não era necessário, porque a criança estava discutindo, estava descontrolada, mas não estava batendo em ninguém, ela não teve nenhuma atitude de violência, ela precisava só ser tirada daquele ambiente para ser controlada, né, para ela voltar a se acalmar. E infelizmente às vezes eles usam a forma de atitude de jeito diferente, mas pesquisa sim o que realmente eles quiseram informar com esse tipo de vamos dizer assim, de norma, porque às vezes a escola até me perguntou recentemente de um caso que eu atendi, mas então, como que é? Não pode? Eu falei, então, e pode então a criança se machucar e bater no outro e bater em você? Não pode também. Então pode contenção. Por isso que a gente não vai usar a contenção de pegar, né, e segurar assim com a mão. A gente vai conter ela sempre com a mão mais aberta, nunca apertando assim, ó. Quando a gente aperta. Tem até, nos casos mais graves, Andréia, não sei se você trabalhou na área de saúde, né, que tem as crianças que têm os casos mais graves de agressividade, a gente contém até com o corpo todo, deitando a criança e colocando o nosso corpo sobre ela para que ela não se machuque, porque ela começa a se bater tanto que ela quer me agredir, mas ela também vai se machucar, certo? Então, vamos pesquisar certinho, até depois se você puder me manda, se você achar o que tá falando, que é pra gente, né, de que cidade que é, tudo, né, me manda inbox, que é pra gente entender certinho isso, certo? Deixa eu só ver o que a Ju colocou. Isso mesmo, vejo muitos casos em que a criança sai pisando e não quer saber de conversar. É bem isso mesmo. Obrigada, esclareceu. Que bom, Ju. Então, trabalhou com pacientes com contenção, olha lá. A contenção ela é necessária em alguns casos. Eu não estou falando de conter qualquer criança em qualquer atitude. Sim, conter em algumas atitudes mais agressivas, em algumas atitudes mais graves, né? Em que ela se coloque em risco e coloque o outro em risco também. E as crianças descontroladas a gente vai afastar, tirar ela daquele ambiente, né? Distanciar ela e ensinar ela a se acalmar. E não necessariamente precisa desse controle se ela não estiver agredindo e tudo mais. Certo? Gente, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, se não aparecer mais nada, eu vou pedir, né, pra Andréia, se ela tiver mais alguma dúvida ou se quiser discutir sobre, Andréia, porque eu achei bem interessante essa colocação deles falarem numa palestra, né, sobre essa questão da contenção, mas a gente tem que entender o que é, né, o que é que eles estão querendo com essa registro, né, de não conter, qual é o que eles estão querendo evitar pra gente entender melhor, certo? Pessoal, obrigada. Pra quem gostou, né, quer ver outros vídeos, outros textos sobre os assuntos, sobre remoção, orientação de pais, sobre crianças, só curtir lá na nossa página da Psico Saúde Saber. Tem o site www.psicosaudesaber.com.br, que tá cheio de informação, cheio de novidades, a página do Facebook ou o nosso canal do YouTube também com o mesmo nome, Psico Saúde Saber. Bom, curte lá, coloca pra seguir, pra vocês serem avisados dos próximos vídeos, só colocar seguir, que daí já avisa automático, tá bom? Gente, muito obrigada pela audiência, uma boa noite, uma ótima semana, fiquem em paz. Beijo, tchau, tchau.